Atenção, esse vídeo que você vai ver agora é um trechinho de uma aula lá do nosso curso Academia do Banco de Imagem. Pessoal, eu queria falar rapidinho aqui para vocês porque esse é o momento ideal para começar a produzir conteúdo sobre banco de imagem. Agora, no ano de 2025, chegamos ao ponto onde grandes contribuidores de banco de imagem estão desistindo de produzir conteúdo. E olha só, não é porque o negócio banco de imagem ficou ruim, mas sim por causa de fatores externos. Onde você acha que ficam os maiores produtores de banco de imagem? Fica em países como Estados Unidos ou em continentes como na Europa. E pense comigo, para nós que moramos aqui no Brasil, uma renda de $1.000 por mês é uma renda muito boa, porque significa mais de R$ 5.000 na nossa conta todos os meses. Para alguém que mora nos Estados Unidos, $1.000 por mês não é nem o salário mínimo, sendo que para nós aqui seria quase 4 salários mínimos ou 3 salários mínimos e meio. Então, veja a diferença que tem para nós que moramos no Brasil, outros contribuidores, como por exemplo de países da Ásia, onde o dólar é uma moeda muito forte. Então, o que aconteceu com esses contribuidores? Desde 2023, quando a inteligência artificial começou a aparecer ali uma ferramenta para produtor de conteúdo de banco de imagem, esses grandes contribuidores começaram a reclamar muito, porque eles eram fotógrafos profissionais, experientes, com portfólios sólidos. E eles tinham uma vantagem de conseguir produzir conteúdos que os novatos não conseguiam produzir. E aí, com o surgimento da IA, pessoas com pouco conhecimento técnico passaram a produzir imagens de grande qualidade. Então, olha só, a pessoa sentada na frente do computador, ali em casa, podia pegar e produzir uma imagem de um hambúrguer perfeito e já disponibilizar para venda em banco de imagem, tudo isso em poucos minutos. Sendo que, vou dar um exemplo meu agora. Eu, como estudante de fotografia, lá em 2019 e um estudante de fotografia gastronômica, que fiz cursos não só da área de fotografia, mas cursos de food styling, para aprender a deixar os alimentos mais bonitos para serem fotografados, sabia que a gente precisava ali aprender a cozinhar bem aquele alimento. A gente precisava de vários truques, como por exemplo, em um curso que eu fiz, aprendi que o hambúrguer perfeito é um hambúrguer cru. E aí, a gente tinha que moldar aquele hambúrguer cru, fazer uma espécie de tinta com caramelo, onde esse caramelo ficava um pouco queimado ali. A gente pegava um pincel, pintava aquele hambúrguer, depois passava um pouco de azeite para dar brilho no hambúrguer. O tomate, a gente tinha que cortar as rodelas perfeitas, tirar toda a semente, ficar secando cada rodela com papel toalha. Aí a gente colocava uma fatia de pão, colocava a maionese ou o molho que fosse, o hambúrguer cru, que na verdade estava pintado com caramelo, cheio de azeite para dar brilho, as rodelas de tomate e o alface. Para a gente conseguir fazer aquelas voltinhas perfeitas, a gente precisava encher de palito de dente para que não só o alface, mas também o tomate, o hambúrguer não ficasse deslizando ali, saindo do formato ideal que a gente tinha que colocar. E aí a gente colocava uma fatia de queijo frio, vinha com um secador de cabelo ou um soprador térmico, e no momento de fazer a foto, você ou alguém que estava de ajudante precisava ligar aquele ar quente para causar naquele queijo um brilho e um derretimento perfeito e você fazer o clique no momento certo. Isso tudo para conseguir a foto ideal. E olha só, além de todo esse trabalho que eu falei, você ia precisar comprar esses produtos, preparar tudo isso. Você precisava de ter um equipamento profissional, a câmera, o flash, todo o estúdio montado, colocar ali os elementos numa mesa bonita, talvez uma batatinha frita ali do lado, que você também ia precisar preparar com alguns truques de fotografia, e tudo isso para produzir uma imagem perfeita. Olha quanto trabalho. Agora, se eu venho aqui numa ferramenta simples, gratuita, como o FX do Google, e digito hambúrguer perfeito com batata frita, e clico criar. E aí eu espero 15 segundos, olha o que acontece. Tem aqui 4 imagens comercialmente perfeitas para serem vendidas. Claro que às vezes as imagens ficam com um aspecto um pouco de plastificado, assim como essa, mas olha essa imagem que boa, olha essa aqui, como tá boa essa aqui. Imagens que dariam muito trabalho para produzir. Você perderia uma manhã inteira num ensaio, depois uma tarde inteira produzindo. Depois, no outro dia, ia perder mais meio período só editando títulos e palavras-chave para essas imagens. E assim você ia ter um dia e meio de trabalho árduo para algo que eu possa produzir com 20 minutos usando inteligência artificial. Claro que isso não exclui o fato de que muitos compradores preferem
imagens reais. Tanto que todos os bancos de imagem que aceitam inteligência artificial, eles já têm um botãozinho, um filtro ali para excluir os conteúdos de IA dos resultados. Então não se enganem achando que todos os bancos aceitam, todos os compradores querem esse conteúdo de inteligência artificial. O conteúdo real ainda tem seu valor. Temos o curso de Shutterstock aqui na plataforma, onde estão a maioria dos compradores que preferem o conteúdo real, sendo a Adobe Stock uma mescla de compradores que gostam de conteúdo real com conteúdo de inteligência artificial, visto que também tem essa leva aí grande de compradores que não se importam se o arquivo é real ou não. Eles só querem um bom resultado. Isso tudo que eu te falei, para quê? Para te explicar por que muitos dos grandes contribuidores estão desistindo. Olha todo o trabalho que eles tinham e você aí, na sua casa, com 1, 2 horinhas da sua semana, está produzindo conteúdo de banco de imagem na frente do seu computador, sem precisar gastar ali 15 mil reais para montar um estúdio, sem precisar de tanto conhecimento técnico como era apenas há 4, 5 anos atrás. Então, eu acompanho muitos grupos de Facebook, muitos fóruns internacionais sobre banco de imagem, tenho contato com outros colaboradores e eles estão desistindo por achar que o grande esforço deles não está compensando mais por causa dos retornos financeiros e também por causa da alta competitividade que tem hoje em dia em banco de imagem. E agora vem o X da questão. Como eu já disse em outras aulas, os bancos de imagem têm algoritmos, assim como as redes sociais. E em praticamente todos eles, o algoritmo sempre dá prioridade para quem está produzindo conteúdo novo. A gente sempre fala que a era de ouro de um arquivo que a gente manda para banco de imagem é ali os 3 primeiros anos. E aí, depois disso, não que o arquivo para de vender, mas ele passa a ser considerado um arquivo velho. E os compradores constantes ali de banco de imagem querem só conteúdos novos. Até por isso, existem filtros nos bancos de imagem que te mostram apenas imagens que nunca foram vendidas, imagens que são recentes, imagens que acabaram de ser enviadas. E eles costumam comprar esse tipo de conteúdo, visto que muitos compradores não querem aquele conteúdo que já vendeu 5 mil vezes, porque eles sabem que já foi usado em tantos projetos que vai ficar repetitivo. As pessoas vão olhar a imagem deles e vai falar: já usaram essa imagem. É a mesma imagem que eu vi lá no outdoor na avenida no outro dia. Então os compradores gostam de conteúdos novos também. Não só aqueles conteúdos que já venderam milhares de vezes. E aí então, visto que essas pessoas, esses grandes contribuidores, estão parando de produzir conteúdo, o portfólio deles tem caído a visibilidade. Mesmo portfólios grandes, com 30, 40 mil arquivos, 90 mil arquivos, não importa o tamanho desse portfólio. As vendas deles vão cair cada mês, cada vez mais. Então você, um novo contribuidor, tem essa oportunidade de ouro, esse vácuo que o mercado está criando, para entrar e colocar um portfólio fresquinho ali, um conteúdo fresquinho para os compradores estarem adquirindo. Até porque nenhum comprador chega lá no banco de imagem e fala: ah, não vou comprar esse arquivo aqui porque é de alguém que acabou de se cadastrar, essa pessoa só tem 100 imagens no portfólio dele, é um novato. Não tem isso. A pessoa olha a imagem, ela gosta, ela compra e você recebe sua comissão. Tanto que eu tenho já pelo menos uma meia dúzia de casos de alunos que tinham ali 50, 80, 100 imagens no portfólio e já fizeram 1, 2, 3 vendas. Então os compradores não se importam com isso, eles querem o arquivo que resolve o problema deles. E quem é que vai produzir esse arquivo que resolve o problema deles? Você. Então essa oportunidade que nós estamos tendo agora de manter o nosso portfólio atualizado, sempre com conteúdo novo, visto que aqueles grandes experientes estão saindo por questões financeiras. Como outro dia, compartilhei no grupo de alunos outro dia, não sei se você viu aí, que um contribuidor grande que mora nos Estados Unidos estava desistindo, porque o faturamento anual dele estava girando entre 37 e 46 mil dólares por ano. Pegando a cotação do dólar no dia de hoje, de mais ou menos R$ 5,40, 36 mil dólares equivale a 194 mil reais. Dividido por 12, 16 mil reais por mês. Então veja só, para alguém que mora em um país como os Estados Unidos ou em algum país da Europa, esse valor para eles não era um valor bom. Até porque 36 mil dólares por ano significam ali um faturamento de 3 mil dólares. Essa pessoa desistiu desse faturamento mensal de 3 mil dólares porque conseguia focar o tempo dele para produzir mais em outros aspectos. Então fica a questão, será que esse é um investimento bom para nós que moramos em um país como o Brasil?
Será que muitas profissões aí estão pagando salários de mais de 10 mil reais por mês? Não estou falando que é fácil a gente conseguir chegar no faturamento desse. Até porque esse era um contribuidor muito grande, muito experiente, com 2 décadas de produção de conteúdo, tá, gente? Mas, como eu já falei, produzir fotografia real era muito difícil. Quando eu produzia só fotografia real, entrava em contato com outros colaboradores ali, um grupo de mais ou menos 20 colaboradores que a gente tinha na época, a gente considerava um bom colaborador aquele que conseguia mandar cerca de 200 arquivos por semana. Então, com IA, você consegue fazer isso por dia muito mais fácil, muito mais rápido, com menos esforço. Por isso é interessante essa oportunidade de ouro que a gente está tendo agora. Claro que não vai ser do dia para a noite que a gente vai chegar no faturamento desse de 3 mil dólares por mês. E essa pessoa, claro, que não tirava esse faturamento de 3 mil dólares só de um banco de imagem. É uma pessoa que mandava o conteúdo para diversos bancos de imagem para chegar nesse faturamento. Mas, aos pouquinhos, produzindo conteúdo aqui e outro ali, vamos mandando os arquivos e assim o faturamento só tende a aumentar também. Assim como qualquer outro trabalho, se você abrir um pet shop, uma casa de ração, uma padaria, você não espera ter um faturamento gigantesco logo no primeiro mês, nem no segundo mês, mas você vai aos pouquinhos trabalhando, melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai investindo em ferramentas melhores, tá? Isso é muito importante. Assim que você pega os seus lucros do primeiro mês, você reinveste na sua empresa, no seu negócio, e assim você vai escalando o seu negócio. Assim também é no banco de imagem. Começa com ferramentas gratuitas, assim como o FX, o Whisky, outras ferramentas, depois investe numa ferramenta de vídeo, em outra ferramenta, outra produção de conteúdo. E assim você vai escalar o seu negócio, aumentando o seu faturamento. Então, pega essa dica, essa oportunidade de ouro para produzir conteúdo aí para o seu portfólio para banco de imagem. Se você gostou do que assistiu até agora, considere acessar o link na descrição e conhecer a nossa proposta na Academia do Banco de Imagem. Obrigado e até o próximo vídeo.